Oliveira Moura, com o tema a contabilidade gerencial e de custo como ferramentas de maximização de lucro nas micro e pequenas empresas de Colina do Tocantins. Ele vai apresentar esta monografia como quesito para o recebimento do grau em bacharel de ciências contábeis. Você tem 15 a 20 minutos, tá? Confio no seu potencial e uma boa apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Eu cumprimento a banca examinadora em nome da minha orientadora, Thalia Freitas. Queria também agradecer a presença da professora Marisete, diretora-geral da faculdade, Fiesc, e também de todos da plateia que veio aqui assistir a apresentação desse trabalho de pesquisa, cujo tema é a contabilidade gerencial e de custo como ferramenta de maximização de lucros nas micros e pequenas empresas de Colinas. O objetivo desse trabalho consiste em demonstrar a importância da contabilidade gerencial e de custos para os empresários de Colinas nas suas tomadas de decisão. Ferramentas essas que diminuem os riscos das empresas nas tomadas de decisão. No caso dos gestores e dos empresários, os riscos deles podem diminuir usando essas duas ferramentas contábeis. A metodologia de pesquisa utilizada foi pesquisa bibliográfica, revisão teórica, pesquisa de campo e publicação e citações em sites na internet. Pois sabemos que o principal objetivo de todo segmento comercial, industrial, empresário é a lucratividade. Posto que sem o lucro, qualquer empreendimento ele perde a sua essência, o seu objetivo, que é o crescimento e expansão dos negócios. Agora eu encerro a apresentação do meu trabalho, me coloco à inteira disposição da banca examinadora para qualquer questionamento, se caso os questionamentos. Tudo bem, Flávio, parabéns pela apresentação, brilhante, tá? Parabéns ainda mais pela oportunidade de escrever sobre dois ramos da contabilidade que os alunos procuram fugir, que é a contabilidade gerencial e a de custos. Na sua pesquisa, me chamou muita atenção aquele gráfico que você fez a pergunta para descobrir qual é o tipo de profissional que trabalha com a informação gerencial da empresa. Me chamou muita atenção e me preocupou esse índice que você constatou na sua pesquisa, onde só 20% das informações que isso vai botar aí. Isso aí, tá? Onde só apenas 20% é feito pelo profissional da contabilidade, né? Técnico ou contador. E aí eu fico aqui com uma indagação para mim, e eu quero que você também me socializar com você para a gente encontrar os motivos, né, desse fato aí que você detectou. E me coloquei aqui algumas hipóteses, por exemplo, será que isso seria uma tradição dos profissionais de contabilidade? Com medo, né, das mudanças, e aí vai perdendo esse espaço
esse índice ele ficou baixo dessa forma exatamente pelos contadores não querer se responsabilizar por essa área. Por quê? Essa área é muito melindrosa. Qualquer erro vem à falência de uma empresa. Uma tomada de decisão errada, ela pode sim vir a prejudicar bastante a empresa. E os contadores, os antigos contadores, esses contadores que estão hoje no mercado, aqui em Colinas, eu percebi que eles nada mais querem a não ser simplesmente fazer aquela contabilidade financeira ali, entregar os impostos mensais e receber os seus honorários contábeis. Então, eles se abstêm bastante dessa área. Vendo que eles, é o que nem eu falei, vendo que eles estão se abstendo dessa área da contabilidade, é um leque para a tomada de outros profissionais. Sendo também que foi visto, e eu percebi, até mesmo porque eu sou empresário na cidade, os contadores, eles utilizam de uma... Eu digo até que é um pouco antiético. Aquela questão, tudo que da vida financeira da empresa, tudo da vida contábil da empresa, tributária, o contador sabe. Então, quer dizer, ele acha o seguinte, eu estou com essa empresa que já tem 10 anos, ele não vai mais me largar, eu estou tranquilo, porque o contador e o advogado, ele recebe algumas confidências que a pessoa fica até com medo de trocar esse profissional da sua empresa. Então eles usam esses artifícios para simplesmente não dar moral para os seus empresários. Sabendo mesmo sabendo que se o empresário tiver sucesso, cada vez que a empresa crescer, ele automaticamente vai crescer junto. Mas ele tem medo de entrar nessa área. Eu também quero acreditar que esse percentual baixo pode ter sido alguma distorção na hora de responder o questionário. O próprio empresário, sem saber o que é contabilidade gerencial, acabou indicando que a pessoa A, B ou C. Professora, então eu acredito que... eu não vou fazer comentário, mas eu expliquei muito bem. Eu expliquei muito bem mesmo. Até falei de palavras assim, não técnica, para que ele se expressasse bem correto. Mas existe esse desconhecimento, porque tem muitos profissionais de contabilidade que não sabem o que é contabilidade gerencial e imagina empresário. Não, isso é verdade. É verdade. Isso eu acredito sim. Mas isso é um motivo para a gente dar uma balançada e repensar em algumas coisas. Verdade. Tá? Outro questionamento, Flávio, você colocou no início do seu trabalho, contabilidade gerencial de custos como ferramenta de maximização, que é o seu objetivo principal, geral, de lucros. Aí a pergunta é, por que os empresários não usam e por que os profissionais de contabilidade não conhecem nem correm atrás com isso? Generalizando. Professor, a gente viu na pesquisa que a contabilidade gerencial ela é uma ferramenta bem antiga. Como os dados lá foi mostrado, em 1812 já utilizava a contabilidade gerencial nas indústrias de tecelagem nas Américas, lá na América. Então, é uma contabilidade antiga, mas ela é um pouco assim esquecida. Eu não sei se é porque existe uma rivalidade entre o contador e o administrador, eu não sei, mas o contador ele se abstém bastante dessa área contábil, da gerencial. E também, eu acredito também que é a falta de conhecimento dos empresários, porque eu acredito que um profissional que atua na área gerencial, quando ele procurar um empresário, com certeza eles vão aderir, se for exposto de maneira clara, entendeu? Agora, o porquê que não é utilizado? Eu acredito ainda que é aquela comodismo dos contadores e o receio do administrador. O cara pensa, eu já estou aqui na minha empresa, já tem muito tempo e está dando certo dessa forma, para que eu vou modificar a forma que eu estou trabalhando?
Tem muito isso também. Então eu acredito que com essa nova mudança na administração, esse surgimento dessa concorrência, dessa globalização, essas empresas que pensam dessa forma, elas têm seus dias de vida contados. Porque precisa sim dessas duas ferramentas para tomada de decisão, diminuir os riscos que essa empresa pode ter em tomada de decisão. O empresário, qual é o empresário que não quer chegar, pegar um relatório e falar, eu vou tomar essa decisão aqui e não tem risco. Então essas duas ferramentas, ela minimiza esse risco para que o empresário possa investir sem risco. Entendeu, professor? Então eu acredito que dessa forma seria... E só para complementar a sua resposta, você foi lá realmente no viés que eu queria escutar, que era esse espaço que o contador acaba perdendo para o administrador, né? E para reforçar a sua colocação, claro, é dizer que existe uma tendência muito grande nas empresas em qual isso já é percebido, né? Quem trabalha dentro de empresas de médio porte já observa que os empresários estão aderindo, né, a essa tendência de ter o profissional de contabilidade dentro da própria empresa, para exatamente essas informações da contabilidade gerencial serem rápidas, úteis, né? Respeitar o princípio lá da temporalidade, tem que ser rápido, no momento, não adianta, não é para amanhã, é para agora. Né? Quando você tem um serviço especializado, que é lá no escritório, nem sempre o contador vai poder te atender de imediato. Tá? Então isso é um espaço muito grande para surgir, para vocês aí, futuros bacharéis, e nós também que já estamos no mercado há muito tempo. Parabéns, tá bom. Obrigado. Flávio, o tema de contabilidade gerencial, ele é um tema muito fácil, gostoso, na minha visão, de se trabalhar. Eu acho que oferece subsídios muito fundamentais para que a gente possa ter aí a resposta de várias situações para o cenário que se instala hoje no mercado. Eu queria fazer para você alguns questionamentos, até porque eu peço licença à sua orientadora e autorização para transferir a você algumas observações feitas na parte metodológica, né, e que me ater apenas a questão de conteúdo. E queria saber uma questão. O foco do seu trabalho é utilizar a questão gerencial de custos como maximização de lucros. E você fala bastante da questão da contabilidade gerencial, e eu queria iniciar te perguntando a seguinte situação. Dentro do seu trabalho, a questão de custos, você consegue perceber alguma ferramenta, você pode me dizer alguma ferramenta que a contabilidade, que o contador pode ofertar para o empresário que auxilie ele na tomada de decisão com foco no custo? Alguma questão de custos? Professor, a sua pergunta é um pouco relativa. Por que eu falo isso? Não existe uma regra geral, não existe uma regra para tomada de decisão baseada em custo. Por quê? A empresa A e a empresa B, elas têm vendem o mesmo produto, de forma, o mesmo produto, eles compram do mesmo fornecedor, o produto chega na empresa da mesma forma que uma chega na outra, mas uma empresa não pode calcular o seu custo da mesma forma. Por quê? Porque até mesmo os dias que esse produto fica no estoque, ele já gera custo, então diferencia. Se uma empresa vende mais que a outra, com mais frequência, então o cálculo é diferenciado. Então, assim, o contador disponibilizar uma ferramenta, eu não vejo uma ferramenta precisa. O que se tem que fazer é uma conscientização e até mesmo uma preparação desse profissional, de como calcular o seu custo. Não adianta ele entregar lá um programa de computador. Eu tenho dentro da minha empresa um programa de computador. Ele faz o cálculo de custo daquela mercadoria. Só que ele faz o cálculo da mesma forma que faz em todas as empresas. Agora, o profissional é que tem que saber como calcular esse custo. Eu acho que o empresário, o contador no caso, ele deveria
disponibilizar uma conscientização, uma preparação do empresário nessa área. Outra situação. Como que você acredita que os micro e pequenos empresários aqui de Colinas vão poder melhorar o desempenho relacionado a outro tema, que é a lucratividade da sua empresa? Ele poderia utilizar, mais uma vez, vou falar da contabilidade gerencial. Utilizando a contabilidade gerencial, a contabilidade de custos e também a ferramenta, a contabilidade financeira. Essa contabilidade financeira ela é utilizada de forma certa, ela também aumenta diminui os riscos e também aumenta os lucros. Agora, a contabilidade gerencial, ela é uma ferramenta pouco utilizada e, com certeza, meu trabalho de pesquisa constatou isso, que ela é uma ferramenta para ser utilizada. Os empresários ainda não utilizam. Mais uma vez, eu acredito que contratando profissionais contábeis qualificados, as suas empresas crescem e têm uma lucratividade maior. E a importância desse administrador na gestão da empresa? Como é que fica? O administrador financeiro, esse administrador ele é fundamental. Eu acredito e percebi que o administrador financeiro, ele pode ser o próprio contador. Ele pode ser o próprio contador. Porque hoje também existe um problema muito sério nas empresas de Colinas, que é a falta de recursos para investimento em capital intelectual. É muito complicado. Então eu acredito que o contador se preparando para fazer a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial, a contabilidade de custos, ele está preparado administrativamente para gerir aquelas empresas. Então no meu ver, o que precisa é de contadores empreendedor que invista bastante nessas áreas gerenciais, contábeis e financeiras, para poder oferecer um serviço de qualidade a esses empresários. Dentro da sua monografia, Flávio, o que você diz sobre custeio em micro e pequenas empresas? O que significa isso? É importante para empresas analisar o comportamento de custo variável de uma forma diferenciada e análise de custo fixo. É o que eu falei. Um produto, por mais que ele esteja na empresa A e na empresa B, depende do custo fixo dele para ele poder chegar ao custo final, ao valor final. Então o cálculo ele é muito importante nessa questão de custo. Ele precisa ser analisado, que entra mais uma vez o que eu vou falar. O profissional contábil ele precisa estar preparado para orientar esse empresário. Mesmo vendo que os empresários de Colinas, eles ainda são pessoas despreparadas teoricamente para estar fazendo essa gestão das suas empresas. Então, mais uma vez, contador gerencial, contador de custo, a contabilidade de custo e a contabilidade financeira são ferramentas imprescindíveis na contabilidade e, melhor, nas empresas de Colinas, esses contadores precisam estar teoricamente, praticamente preparados para gerir, para ajudar os seus gestores na gestão das empresas. Ok, parabéns, Flávio, tá? Pelos questionamentos também. Agora nós pedimos a todos. Aos professores, aluno geral do Sacramento, professora Viviane Fernandes de Albuquerque Teixeira. Leitura da ata, no dia 21/11, no período de 18 e 20 às 18h38, na Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas, no Tocantins, Fiesp, o acadêmico Flávio Oliveira Moura defendeu a monografia A Contabilidade Gerencial e de Custos como ferramenta de maximização de lucro nas micro e pequenas empresas de Colinas do Tocantins, tendo recebido pela banca examinadora do Conselho A, correspondente à nota 10, a banca